Fala galera, David hoje, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java e aquele abraço especial para todo mundo que é membro do nosso canal. E nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre estruturas de repetição. Então, finalmente nós vamos para a aula 06. Vamos criar uma nova classe, né, aqui dentro do nosso pacotinho. Aula 06, estruturas de repetição 01. Como você já sabe, todo código que nós estamos fazendo precisa de um public static void main. E aqui dentro nós vamos começar a falar sobre as estruturas de repetição. Basicamente nós temos três estruturas de repetição, digamos assim. Nós temos as estruturas while, do while e nós temos o for. Essas são as estruturas mais simples que nós podemos utilizar para você iterar sobre alguma coisa. Então, como é que funciona? Digamos que você queira fazer o computador contar de 1 até 10. Você precisa que ele fique contando. Você já sabe que todas as outras vezes que nós desenvolvemos o código meio que foi top-down, né? Vai de cima para baixo. Uma vez que começou a executar tipo, na linha 5, foi para a linha 6 já era. Mas se eu quisesse ficar fazendo voltar, fazer ele contar alguma coisa, a gente precisa utilizar umas estruturas de repetição. E as estruturas de repetição, eles precisam de uma informação. Qual é essa informação? Até quando ela precisa ficar contando, ficar executando em repetição. Né? Então vamos começar com o while. O while tem a seguinte sintaxe, e da mesma forma que o if, o while, o que você coloca aqui dentro, precisa obrigatoriamente resultar em valor booleano. Tá? Então vamos fazer o seguinte, digamos que eu tenho aqui um int count, de contador, e eu vou começar do zero. E eu gostaria que esse contador, eu gostaria de imprimir no meu console uma contagem de 1 até 10. Então, se você fizer o seguinte, se você só colocar aqui count, você tem um erro de compilação. Por quê? Porque tem que resultar numa expressão booleana. O resultado tem que ser booleano. Então, eu preciso colocar uma expressão de comparação. Então, por exemplo, enquanto o count for menor do que 10, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você imprima o valor de count. Aí eu te pergunto, se eu executar agora, o que você acha que vai acontecer com esse programa? Então, sempre tente dar uma compilada mental para vocês ficarem já acostumados a ver o comportamento de programa sem precisar ficar executando. Então, quando eu chegar aqui nessa linha 7, count é 0. 0 é menor que 10? É. Então, ele vai imprimir 0 e em seguida ele vai voltar. Então, o while ele vai voltar da linha 9 para a linha 7. Aí ele vai contar de novo. Count, que é 0, é menor que 10? É. Então, imprime 0. Ou seja, ele vai ficar fazendo isso pro resto da eternidade. Enquanto a gente não parar o programa, ele vai ficar imprimindo 0, 0, 0, 0, 0, 0, enquanto a gente não parar. Tá? Então, Ctrl F2 você para o programa. Então, todas as vezes que você estiver utilizando um while, você precisa trocar o estado da variável dentro do corpo, dentro do escopo do while. Então, o que a gente precisa fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar a count mais igual a 1. Ou seja, count recebe count mais 1. Então, fazendo dessa forma, você vai ver ó, que agora ele vai imprimir de 0 a 9, tá? Então, count 0, 0 é menor que 10? É, beleza, imprime 0, aí count 0 mais 1, 1. Quando chegar aqui, 1 é menor que 10? É. Então, ele vai continuar. Aí, até quando chegar no 10, 10 é menor que 10? 10 é igual a 10. Então, é por isso que ele não imprime o valor 10. Então, você poderia fazer dessa forma, você poderia fazer count recebe count mais 1, assim, ó, também. Ctrl Shift F10. Então, executou. Se você quisesse colocar, por exemplo, aqui o valor 5, ele vai contar de 5 em 5. Então, 0, 5, acabou. Tá? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, ó, count mais mais. Também pode ser dessa forma. E pode ser até de outra forma. Se você quiser, por exemplo, imprimir de 1 a 10 mesmo, você pode tirar daqui, ó, e dentro desse count aqui onde você está imprimindo, você pode fazer o seguinte, ó, mais mais count. Que aí agora você vai contar de 1 até 10. Como vocês podem ver. Então, o que está acontecendo aqui? Count, 0. 0 é menor que 10? É. System.out.println mais mais count. Ou seja, imprime 1 e depois, na verdade, incrementa 1, imprime e volta o while. Aí count é 1. 1 é menor que 10? Vai continuar. Quando chegar aqui, count é 9, é menor que 10? Sim. Aí
antes de você imprimir, incrementa 1, ou seja, 10, imprime 10 e volta aqui. 10 é menor que 10? Não. Então, ele sai. Bom, basicamente o while é isso. Ele é bem simples, você só tem que lembrar de trocar a condição da variável em algum momento dentro do código, senão ele vai ficar rodando para sempre. E é importante saber também que, caso, da mesma forma do if, se você colocar um valor falso aqui, esse cara não é executado, tá? Então, se você colocar aqui, por exemplo, 12, Ctrl Shift F10, você vai ver que o while é completamente ignorado, porque esse cara resultou em falso. Ele só vai executar se o resultado desses valores aqui forem resolvidos para true. E a outra estrutura é exatamente igual ao while, a diferença é que o do while ele vai executar pelo menos uma vez, independente de ser a condição verdadeira ou falsa, ele vai executar uma vez. E essa é a sintaxe, tá? Ctrl Alt L, então do, ou seja, faça, aí o que você quer. Eu posso até colocar o valor aqui. Vamos colocar uma outra mensagem aqui, por exemplo, dentro do while. Então a diferença entre o while e o do while é que o do while vai executar pelo menos uma vez, mesmo se a condição que você está comparando for falsa. Então, como você sabe, count é 12, 12 é menor que 10, não, é falso, não vai executar esse bloco. Quando chegar nesse bloco aqui, ele vai executar uma vez e vai fazer a condição. Se a condição fosse verdade, ele continuaria a execução, mas como você pode ver, a condição é falsa, então ele só executou uma vez. Então tem casos, eu usei uma vez na minha vida, nem lembro, faz mais de 5 anos, que eu precisei que pelo menos uma vez esse cara fosse executado. Independente do valor ser falso ou verdadeiro, precisava que pelo menos uma vez, mas eu não lembro o que é, faz uns 5, 6 anos. E a última, se você trocar aqui, por exemplo, para 0, tá? Você vai ter dentro do while uma vez, por quê? Porque a gente está alterando o valor da variável, né? Se você quisesse fazer esse cara contar também, teria que ser count, e aqui você recebe 0 de novo. Então eu não estou declarando, eu só estou utilizando a mesma variável já declarada, volta 0, mas aí tem um probleminha aqui. Qual o probleminha? Vai ficar infinitamente dentro do while. A gente teria que imprimir aqui, primeiramente, o count, para a gente ver o que está acontecendo, né? Para ver que está mudando, inteirando. E aqui, count, mais. Ou então até mesmo aqui, count, mas aí se você colocar mais aqui, vamos ver se ele vai contar. Contou. Eu pensei que ele fosse dar problema por causa desse mais aqui, mas aparentemente ele aceita. Interessante. E a última opção que nós temos é o for, tá? Então, todos esses aqui, while, do while e for, eles são estruturas de repetição. E essa é a sintaxe do for. Você tem o for, abre e fecha, e é um bloco, da mesma forma que você tem nos outros. Então, na verdade, aqui, ó, outra coisa que eu esqueci de falar, é que da mesma forma que você tem no if, Ctrl Shift F10, se você tiver apenas uma expressão no while, você pode omitir o sinal, as chaves. No do while, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja o mesmo, apesar de eu não ver nunca uma situação dessa, mas também pode, tá? Então, se você tiver apenas uma instrução, você pode omitir. É a mesma coisa para o for. E o for é essa sintaxe. Você tem o for, abre as chaves, aí você põe 2 pontos e vírgula aqui. Por quê? Porque o for ele tem 3 partes. A primeira parte é geralmente a variável que vai ser incrementada. Então, geralmente o for você trabalha com índices. O while você pode colocar condição. Procura esse funcionário até que você encontre um salário menor do que 5 mil. Então, você vai tipo encontrar todos os funcionários numa lista, no banco de dados, até que a condição seja verdadeira. Mas o for geralmente é indexado. Você conta, né? É mais utilizado para contagens, para você trafegar durante a criação de uma lista. Digamos, você tem uma lista de valores de 50 nomes. Aí tipo, você vai de um em um vendo o que acontece dentro dessa lista. Então, geralmente a gente cria uma variável aqui dentro. Ó. Muito comum as pessoas darem o nome i, é um padrão já que já virou i de incrementador.
E aqui, ó, eu vou deixar aqui sem esse zero, tá? Então, a primeira parte você declara a variável, na segunda você faz a comparação até onde você quer que essa variável, esse laço de repetição seja executado. E na última parte, como essa variável vai alterar o status. Então, eu vou colocar aqui e mais. Bom, nós temos um pequeno problema aqui. O primeiro problema é que nós temos uma variável que está sendo declarada localmente, e você lembra que variável local precisa ser inicializada antes de você utilizar. Então, eu estou falando aqui, para i começando de 0 até o i ser menor do que 10, incrementando ele de 1 em 1, faça. Eu vou colocar aqui, salt, for, mais i. Então, vou executar, Ctrl Shift F10. Então, você pode ver, para 0, para 1, para 2, ou seja, esse cara aqui ele é executado somente uma vez. Esse daqui ele é executado todas as vezes que o laço ele está sendo executado. Sempre está fazendo essa comparação, é de 1 em 1, por isso que no 9 ele parou. E se esse cara aqui não for falso, ele vai incrementar 1. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona o for. Você tem algo que você está declarando, não necessariamente precisa declarar aqui dentro. Eu poderia fazer o seguinte, agora o count recebe 0 de novo. Aí, eu posso utilizar aqui, ó, count, não inicializei com 0, porque na verdade, eu poderia inicializar aqui dentro. Não preciso declarar, mas eu preciso inicializar aqui dentro do count. Aqui, count aqui e count aqui. Então, aqui não precisaria. Então, eu não criei a variável, tá? Mas eu preciso pelo menos associar o valor, senão não é considerado um statement. Fazia tanto tempo que eu não escrevi um for desse que até esqueci desse detalhe. Mas assim, aí você pode colocar o count aqui, tá? Ctrl Shift F10. Então, eu não estou declarando a variável, mas é muito comum, gente. Vocês vão ver muito dessa forma aqui, tá? Não dessa forma que eu criei aqui, mas dessa forma que nós fizemos aqui. Com int i recebendo 0, você vai ver que se tiver mais de um for, a gente vai i e j. J não tem um significado específico, mas geralmente é quando você tem mais de um i e j. E essas são as estruturas de repetição. Então agora você sabe como fazer o seu programa repetir um determinado pedaço de código. E nós terminamos por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!